O Oceano Índico está se tornando uma das regiões estratégicas mais importantes do mundo. Mais de 80% do fluxo do comércio global de energia passa por essas águas. Para potências como a Índia, a China ou os Estados Unidos, controlar ou ao menos garantir o acesso livre às rotas marítimas dessa área é uma questão de sobrevivência. A China tem investido bilhões de dólares em portos, infraestrutura e bases logísticas. A Índia, por sua vez, vem ampliando sua presença militar e fortalecendo parcerias com pequenas nações insulares. Já os Estados Unidos mantêm uma base em Diego Garcia, mas enfrentam desafios crescentes em relação à sua influência na região. A disputa geoestratégica nesse espaço está esquentando de formas cada vez mais imprevisíveis. Por que a competição no Oceano Índico está se intensificando tão rapidamente? Quais movimentos discretos estão em andamento que podem impactar cadeias de suprimentos globais? E será que essa região caminhará rumo a uma cooperação multipolar ou a um risco maior de confrontos estratégicos? Vamos começar analisando a base de tudo: a localização geográfica e o papel crucial do Oceano Índico no comércio global. Segundo especialistas, cerca de 95% das mercadorias exportadas e importadas pela Índia, uma das maiores economias da Ásia, são transportadas por via marítima, predominantemente através do Oceano Índico. Vale destacar que quase 80% da energia que a Índia consome é importada por essa mesma rota marítima. A China, líder do comércio global, também depende fortemente do Oceano Índico para importar petróleo vindo do Oriente Médio e da África Oriental. Essa rota de transporte passa obrigatoriamente pelo Estreito de Malaca, um ponto estratégico, porém altamente vulnerável a interrupções. Localizado entre 3 continentes, Ásia, África e Oceania, o Oceano Índico é o único oceano que leva o nome de um país, mas sua importância vai muito além dessas fronteiras. Ele funciona como elo vital entre economias globais e rotas essenciais de matérias-primas. 3 gargalos críticos se destacam ao longo dessa rota marítima: Hormuz, a principal saída de petróleo do Golfo Pérsico; Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico; Malaca, a rota vital entre o Oceano Índico e o Pacífico. Qualquer interrupção em um desses pontos pode gerar impactos em escala global: aumento dos preços da energia, escassez de produtos e paralisação nas cadeias de suprimentos. Por isso, o Oceano Índico não é apenas uma região rica em recursos naturais, ele representa uma peça-chave na estratégia de sobrevivência das grandes potências. Nos próximos capítulos, vamos explorar como os países estão disputando influência nesse território crucial. Para a Índia, o Oceano Índico sempre foi considerado uma extensão estratégica natural de seu território. Essa visão tem se concretizado cada vez mais por meio de ações práticas, como o fortalecimento da presença militar e diplomática em pontos-chave da região. Um exemplo claro é a cooperação entre a Índia e Maurício. A Índia ajudou na construção de uma pista de pouso na ilha de Agalega, que serve como base para operações de vigilância marítima, e apoio logístico, um movimento interpretado como um esforço para ampliar sua capacidade de resposta precoce a eventos na área. Além disso, a Índia estabeleceu um centro de apoio logístico naval no porto de Duqm, em Omã, o que permite à Marinha Indiana ampliar sua atuação até a Ásia Ocidental e o Chifre da África. Essas iniciativas fazem parte da estratégia Atuar para o Leste, Act East, que visa fortalecer os laços políticos, de segurança e econômicos com o Sudeste Asiático e a região do Pacífico. Fica evidente que a Índia está deixando de lado uma postura reativa para adotar uma abordagem mais ativa, não apenas protegendo seus próprios interesses, mas também buscando contribuir para a estabilidade regional. Pequenas nações insulares da região têm, inclusive, demonstrado apoio positivo a esse papel crescente da Índia. No entanto, essa presença cada vez mais visível também ocorre em meio a uma disputa por influência regional, especialmente com a China. A Índia estaria apenas se defendendo da crescente presença chinesa, ou já estaria começando a traçar seu próprio jogo estratégico nesta área vital? Nos últimos 10 anos, a China tem intensificado sua política externa por meio da iniciativa Cinturão e Rota, BRI, Belt and Road Initiative, com o objetivo de construir uma ampla rede de infraestrutura, comércio e investimentos ligando a Ásia à Europa, à África e a outras regiões do mundo. Mais do que um projeto de desenvolvimento econômico,
A BRI é vista por muitos como uma ferramenta estratégica de Pequim para ampliar sua influência política e geopolítica. No Oceano Índico, a China investiu pesadamente em infraestrutura costeira como portos, rodovias, sistemas de energia e redes digitais. Em Maurício, uma ilha com localização estratégica, a China financiou a construção de aeroporto, obras de irrigação e projetos de cidades inteligentes. Parte dos sistemas de monitoramento nesses projetos foi fornecida por grandes empresas tecnológicas chinesas, levantando preocupações quanto à segurança regional. Enquanto as grandes potências concentram seus esforços nas principais rotas marítimas, pequenos países como Maurício vêm ganhando destaque como nós geopolíticos estratégicos no Oceano Índico. Apesar de possuir um território terrestre relativamente modesto, Maurício conta com uma zona econômica exclusiva, ZE, de impressionantes 2,3 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo rotas comerciais importantes e áreas ricas em recursos marinhos. Do ponto de vista cultural e histórico, Maurício mantém laços profundos com a Índia, já que grande parte de sua população tem origem no subcontinente indiano. Essa afinidade tem impulsionado parcerias bilaterais em áreas como educação, saúde, infraestrutura e tecnologia digital. O país é, inclusive, apelidado de Chota Bharat, ou Pequena Índia. Ao mesmo tempo, a China também tem ampliado sua presença em Maurício por meio da iniciativa Cinturão e Rota, financiando diversos projetos civis, incluindo a construção de aeroportos e infraestrutura digital. Ambas as nações enfatizam que esses investimentos são voltados ao desenvolvimento sustentável e não possuem finalidade militar. No entanto, uma questão mais delicada começa a ganhar atenção: a disputa pela soberania da ilha Diego Garcia, onde está localizada uma base militar estratégica operada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Embora o Reino Unido mantenha o controle da ilha, Maurício tem reafirmado repetidamente sua soberania sobre o território. Em 2019, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, considerou ilegal a separação de Diego Garcia do território de Maurício. Apesar disso, nenhuma mudança concreta ocorreu desde então. Diego Garcia é considerada peça-chave para a segurança global das potências ocidentais, especialmente em um momento de crescente competição por influência no Oceano Índico. A sobreposição de interesses da Índia, da China e do Ocidente transforma Maurício em um ponto de convergência altamente sensível. O maior desafio para o país é manter um equilíbrio diplomático entre essas grandes potências, evitando dependências excessivas ao mesmo tempo em que busca aproveitar sua posição estratégica para promover o crescimento sustentável, sem ser arrastado para confrontos geopolíticos maiores. Nas últimas décadas, a segurança marítima deixou de ser uma questão puramente militar para se tornar um dos pilares do comércio global. Com a crescente dependência do transporte marítimo, especialmente na região do Oceano Índico, proteger as rotas marítimas tornou-se uma prioridade estratégica para diversos países. Fatores como as mudanças climáticas, crises nas cadeias de suprimentos, pirataria e disputas por recursos no fundo do mar têm tornado o cenário ainda mais complexo. Em particular, os chamados gargalos estratégicos, pontos por onde o fluxo de mercadorias e energia é quase inevitável, tornaram-se extremamente vulneráveis. O Estreito de Malaca é um exemplo clássico. Essa estreita passagem, que conecta o Mar do Sul da China ao Oceano Índico, é responsável pela movimentação de até 60% do petróleo importado pela China. Um incidente, mesmo pequeno, nesse local pode impactar imediatamente a segurança energética de Pequim. Para reduzir essa dependência, a China tem investido em rotas alternativas através de Myanmar, Porto de Kyaukphyu, e do Paquistão, Porto de Gwadar, dentro do Corredor Econômico China-Paquistão, CPEC. Embora essas rotas ainda não substituam totalmente o Estreito de Malaca, elas fazem parte de uma estratégia de diversificação de riscos e construção de uma rede logística em múltiplos níveis. Mas essa não é uma preocupação exclusiva da China. Índia, Japão, Estados Unidos e outras nações costeiras também estão aumentando seus investimentos em segurança marítima, promovendo exercícios militares conjuntos, compartilhamento de dados e modernização de portos estratégicos. Diante disso, o Oceano Índico está se transformando em uma região estratégica central, onde comércio, segurança e diplomacia estão profundamente entrelaçados. A defesa da liberdade de navegação tornou-se uma questão vital não só para as grandes potências, mas também para os pequenos estados que se encontram no cruzamento das correntes geopolíticas globais.
Durante várias décadas, os Estados Unidos exerceram uma influência profunda na região do Indo-Pacífico não apenas por meio de sua rede global de bases militares, mas também através de programas de ajuda externa, parcerias de defesa e apoio ao desenvolvimento. No entanto, ajustes recentes em sua estratégia, como a redução de assistência financeira, retirada parcial de forças militares e o foco crescente em desafios internos, têm levado a uma diminuição perceptível de sua influência na região, especialmente no que diz respeito ao chamado poder brando. Apesar disso, os EUA não se retiraram por completo. A base de Diego Garcia sob a administração britânica, mas operada pelos americanos, continua sendo um ponto estratégico crucial, apoiando operações navais, logística e vigilância marítima. Contudo, o vácuo deixado pelos EUA no financiamento de infraestrutura e desenvolvimento econômico tem sido preenchido gradualmente pela China, por meio da iniciativa do Cinturão e Rota. Esses projetos têm atraído o interesse de muitos países menores que buscam parcerias duradouras e sustentáveis. À medida que os Estados Unidos recuam parcialmente, surge a dúvida: a ordem regional caminha para um novo tipo de equilíbrio ou está se tornando mais frágil e exposta a choques estratégicos, sem mecanismos claros de coordenação? Um fator que complica ainda mais o papel do EUA na região é a falta de consistência em sua política externa entre diferentes administrações. Mudanças bruscas de direção entre presidentes têm gerado desconfiança entre alguns parceiros sobre o compromisso de longo prazo de Washington. Ainda assim, os Estados Unidos mantêm vantagens significativas: tecnologia de defesa de ponta, uma rede sólida de alianças e grande capacidade de resposta estratégica. Iniciativas como o Quad, aliança entre EUA, Japão, Índia e Austrália, vêm sendo reativadas com o objetivo de restaurar a posição dos EUA no Indo-Pacífico. A verdadeira questão, portanto, não é se os Estados Unidos estão recuando, mas se Washington conseguirá adaptar sua estratégia com flexibilidade suficiente para manter sua influência em uma região cada vez mais marcada pela competição econômica, tensões de segurança e disputas por confiança. Ao observar os acontecimentos na região do Oceano Índico, muitos especialistas alertam que não se deve apressar conclusões ao rotulá-la como um ponto de confronto direto entre grandes potências. Em vez disso, o que se vê é um reflexo da transição rumo a uma ordem mundial multipolar, onde diferentes centros de poder coexistem, competem e, quando possível, também colaboram. Nesse cenário, cada país segue uma estratégia própria. A Índia aposta no fortalecimento do seu poder brando, com foco em educação, saúde, assistência técnica e infraestrutura social, especialmente voltada aos pequenos estados insulares e países costeiros em desenvolvimento. A China, por sua vez, mantém uma presença marcante por meio da iniciativa do Cinturão e Rota, aproveitando seu poder financeiro e sua capacidade de execução rápida em regiões que necessitam de capital e infraestrutura. Embora a competição por influência seja inevitável, a grande questão não é quem vencerá, mas se a região será capaz de construir uma ordem equilibrada, inclusiva e estável que atenda ao interesse coletivo, e não apenas ao das superpotências. Para nações insulares como Maurício, Maldivas ou Seychelles, a escolha estratégica já não é simplesmente de que lado ficar, mas sim como equilibrar as parcerias, manter a independência nas decisões políticas e aproveitar ao máximo sua posição geográfica para garantir um desenvolvimento sustentável. O futuro do Oceano Índico talvez não pertença a uma única potência dominante, mas sim a uma teia de estratégias muitas vezes divergentes que precisarão se ajustar, coexistir e se conectar dentro de uma região cada vez mais interdependente e multidimensional. O Oceano Índico ocupa hoje uma posição central nas questões de comércio, energia e segurança global. Grandes potências como Índia, China, Estados Unidos e diversos parceiros regionais estão reavaliando suas estratégias para reforçar sua presença nesta área estratégica. O cenário atual mostra que atividades econômicas, investimentos em infraestrutura e cooperação em defesa estão cada vez mais ligadas ao objetivo de garantir influência e acesso às rotas marítimas. A competição se dá em múltiplos níveis, embora, até o momento, sem sinais claros de confronto direto. A grande questão é: será que os países da região conseguirão manter a estabilidade e promover uma cooperação duradoura?
Ou o panorama seguirá fragmentado, moldado por interesses distintos e blocos rivais? E você, como enxerga as transformações em curso no Oceano Índico? Deixe sua opinião nos comentários, vamos trocar ideias. Se você achou o vídeo de hoje informativo e provocador, não se esqueça. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas análises sobre geopolítica, economia e estratégia global. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum tema relevante. E se você acredita que mais pessoas precisam entender melhor o mundo em transformação, compartilhe este vídeo com seus amigos e nas suas redes. Nos vemos no próximo episódio onde cada assunto abre um novo olhar sobre os desafios estratégicos do nosso tempo.